Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência. Ou melhor, quando ele sai dos reinos da animalidade e entra no reino da hominalidade, ele traz também consigo a possibilidade do livre-arbítrio, como também ele traz a razão. Essa possibilidade do livre-arbítrio que é lhe dado proporcionalmente de acordo com a sua capacidade de desenvolvimento, de entendimento, que é adquirida no processo reencarnatório, ele começa, a partir deste momento, a ser responsável por todas as suas atitudes. Ele pode decidir, mas ele também tem que assumir as responsabilidades dessas decisões que ele fez. Então o Espírito, quando ele se vê rodeado da magnificência da criação, ele começa a querer questionar o que é tudo isso que me rodeia. E ele, a partir daí, como os Espíritos respondem a Kardec, quando Kardec pergunta onde está escrito a lei de Deus, e os Espíritos respondem na consciência, a partir daí também é na consciência que está introjetada naturalmente a ideia de um Criador. E a partir deste momento, quando ele entra na racionalidade, ele sai em busca deste Criador e do entendimento daquilo que o rodeia. E dentro dessa proposta, ele começa a criar alternativas de busca, caminhos para serem seguidos, códigos de comportamento ético, morais, com reflexos religiosos, como também códigos religiosos que vão intensificar ou vão comandar o comportamento ético e moral do ser. Nesse período, ele começa seu processo de caminhada. E dentro desse processo de caminhada, ele vai criando esses códigos de comportamento de acordo com a sua possibilidade de compreensão, de modificação e de entendimento. E a humanidade ela é visitada periodicamente por grandes espíritos que trazem como propósito o incentivo a esta caminhada. E Allan Kardec pergunta, na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir como guia e modelo? Observemos aí que Kardec bota 3 condicionantes. O modelo ele tem que ser perfeito. Por ser perfeito e ser modelo, ele precisa ser guia também. Perfeição, guia e modelo. E os Espíritos respondem na resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Eles respondem Jesus. Embora seja a resposta mais curta dentre as 1019 respostas do Livro dos Espíritos, mas é de profundidade intelectual e filosófica que até o nosso momento atual nós ainda não conseguimos abarcar com toda a capacidade, com toda a abrangência, a realidade psicológica deste ser. E este ser, Hahnemann, na Revista Espírita, ele diz o seguinte: pela primeira vez ele associa a este ser a ideia de governador do orbe, que vem depois ser corroborada no livro Cristianismo e Espiritismo de Leon Denis e mais recentemente no A Caminho da Luz de Emmanuel. E dentro deste processo a gente percebe que Jesus, como guia e modelo da humanidade, ele também é responsável pelo envio de todos aqueles espíritos que vêm trazer informações para o melhor caminhar da humanidade. E dentro desses processos ele tem enviado para o Ocidente, para o Oriente, de épocas em épocas, espíritos que vêm trazer isso. Mas ele próprio veio também. Então, ser mais perfeito, que nós temos como exemplo, como comparação, como espelho, ele veio pessoalmente trazer esta informação de como poderemos caminhar para nos melhorarmos espiritualmente. E dentro desse processo, ele veio trazer algo que é muito mais
importante do que só a palavra, é a exemplificação. Então ele também é um educador. E ele, dentro desse processo, ele veio associar a ideia do Deus único trazida por Moisés, o Deus Pai. E como Deus Pai, precisaria ser também um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que perdoa, um Deus que aguarda seus filhos, ou seja, aguarda a sua criação despertar para a realidade divina para a qual ele foi criado. E dentro deste processo, Jesus, como guia e modelo, ele veio através da exemplificação nos aproximadamente 3 anos de convivência conosco, de sua missão. Ele veio trazer essa nova informação, destruindo, ou melhor, reformulando a ideia do Deus vingativo, a ideia do Deus antropomórfico, aquele Deus que tinha qualidades humanas. E dentro desse processo, ele também dizia que ele era o caminho para a verdade e para a vida. Então, quem quisesse ir ao Pai, teria que seguir as pegadas que ele veio fazer. E dentro dessa possibilidade, ele trouxe também o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e não fazer ao próximo que não queiras que te façam, e perdoar 70 vezes 7. Estava lançado um novo código de comportamento ético e moral para a humanidade. E dentro dessa vivência, ele exaltou o amor e o perdão. E uma das passagens mais bonitas que eu particularmente acho no Evangelho é quando ele, ressurgido dos mortos, ele encontra-se pela primeira vez com Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Vai, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Por uma segunda vez ele pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes o quanto eu te amo. Vai, Pedro, e apacenta as minhas ovelhas. E por uma terceira vez ele pergunta: Pedro, tu verdadeiramente me amas? E Pedro responde: Senhor, tu me conheces na profundeza da minha alma, tu sabes o quanto eu te amo. Então vai, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Ele lançava a primeira catarse psicológica da humanidade. Para ter uma contrapartida das 3 negações de Pedro, ele pediu que Pedro dissesse que eu o amava por 3 vezes. E nessas 3 repetidas de que eu te amo, ele cura-se da culpa gerada pela negação para o Mestre. E Jesus trabalha esse processo de perfeição, de amor e de perdão por todo o caminho. A espiritualidade, inclusive, contagiando diversos, centenas de milhares de espíritos, em sua grande maioria anônimos. Alguns se destacaram, como um Agostinho de Hipona no século IV, um Francisco de Assis no século XII e XIII, uma Joana d'Arc, que no século XV ela enfrentou a morte, mas não negou a comunicação com os espíritos através do processo da mediunidade. No século XX nós temos na África uma Madre Teresa de Calcutá, no Brasil uma Irmã Dulce e também no Brasil um querido Chico Xavier. Mas a espiritualidade precisou trabalhar a consciência desses seres durante os processos de reencarnação, através dos processos de reencarnação, por cerca de 1.800 anos, levando alguns encarnados no Oriente, outros no Ocidente, para que divulgasse a ideia do Deus Pai, do Deus Amor. E é em 1804, em Lyon, na França, que nasce Hippolyte Léon Denis Arrivai, que vem trazer o Consolador prometido pelo Cristo, quando disse que iria rogar ao Pai para que ele enviasse um novo Consolador, e que esse Consolador ficaria conosco pela eternidade. E essa é a ideia que a doutrina espírita nos traz, a ideia do espírito imortal, da comunicabilidade após a morte, da eternidade e da fatalidade do processo evolutivo. São as 2 fatalidades que o espírito tem: quando encarnado, o desencarne, e como espírito criado, a obrigatoriedade de atingir a perfeição. E Allan Kardec, com o lançamento do Livro dos Espíritos, ele diz: o Espiritismo veio ao mundo para lançar as bases do novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade, abrindo assim uma nova era para a regeneração da humanidade. Estava implantado na terra o Consolador prometido pelo Cristo.
E ele lança os 5 livros básicos da doutrina espírita. Em 1857, ele lança o Livro dos Espíritos, onde ele responde: quem somos? Em 1861, o Livro dos Médios: o que sentimos? Como sentimos? Por que sentimos? E o que fazer com o que sentimos? Em 1864, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, que vem responder: por que sofro? E como posso parar de sofrer? Em 1865, ele lança o Céu e o Inferno, que responde: para onde vou? E o que encontrarei quando lá chegar? E em 1868, ele lança a Gênese, que responde de onde vim, como tudo começou. Então estava lançada a nova fase para o entendimento do Criador e da realidade do Espírito no meio do universo. Deus agora passava a ser conhecido e buscado através de uma interiorização do olhar. E o conceito de Deus agora era de dentro para fora, e não mais de fora para dentro. E a partir deste momento, Deus, a inteligência suprema, que aguarda o grande encontro com o Espírito que atingiu a perfeição através da aprendizagem e o esforço pessoal, aguarda a cada um de nós e esperará o tempo necessário dessa nossa caminhada, porque Ele respeita as nossas escolhas. E mais uma vez, Santo Agostinho, no livro Confissões, diz: tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde vos amei. Eis que habitáveis dentro de mim, e eu lá fora a procurar-vos. Estáveis comigo, e eu não estava convosco. Porém me chamastes com uma voz tão forte, que rompestes a minha surdez. Vós me tocastes, e ardi no desejo da vossa paz. Santo Agostinho despertou para a realidade divina no século IV. A cada dia, nós, como Espírito, despertamos para esta realidade. A nossa realidade do despertar do nosso Espírito acontece agora, do século XX para cá. Todos nós nascemos, acredito, do século XX, alguns talvez do século XXI, algumas crianças, né? Mas nós, a partir do século XX, tivemos esse despertar. Nossas surdezes foram rompidas pela voz do Criador. Porque a plantação que foi feita há 2000 anos, estamos hoje colhendo. E já tivemos essa surdez rompida pela voz forte do Criador. Mas gera a pergunta: o que acontece enquanto não damos vazão ao apelo das nossas consciências para buscarmos a perfeição? A voz de Deus já foi escutada. Não temos mais surdez. Temos o guia e o modelo. Temos o destrinchamento das orientações do guia e modelo através da doutrina espírita. O que é que estamos esperando? Quando arregaçaremos as mangas para fazer jus ao ouvido, ao chamado do Criador? Quando não fazemos isso, entramos em processos de sofrimento. As causas do sofrimento são diversas. Podemos nomear algumas. Inversões de valores. Por que eu busco ter e não o ser? Esta inversão de valores me traz um sofrimento. Porque enquanto eu busco ter e não me preparo para ser, este ter não será jamais satisfeito. O materialismo e o imediatismo desse materialismo que nos faz buscar as coisas fora de nós. A necessidade de atingirmos objetivos, em sua grande maioria das vezes, objetivos materiais, com um imediatismo sem a espera devida da construção do caminho através do trabalho ético e honesto. A desvalorização da vida que leva à violência externa, mas a uma violência pessoal da agressão através do suicídio. E, consequentemente, o egoísmo e o orgulho. A gente questiona: estamos sendo fiéis aos ensinamentos do Cristo? Mas nós temos uma resposta. Se não estamos sendo, mas estamos pelo menos tentando. E isto é o que importa, é o caminhar, é a tentativa. Estamos sendo fiéis a nós mesmos na busca da nossa felicidade? Que felicidade estamos buscando? A felicidade efêmera do aqui e do agora e da materialidade?
ou a felicidade que o Cristo pede para a gente criar. Porque quando ele diz que criar os teus tesouros onde a traça não rói. Que tesouros são esses e onde eles devem ser criados? A informação no coração. O que estamos fazendo com o conhecimento trazido pela doutrina espírita? Estamos sendo fiéis aos princípios doutrinários? Provavelmente que estamos. Talvez não na intenção adequada, na intensidade adequada, mas estamos, a prova que estamos aqui hoje, procurando o conhecimento. Não podemos mais perder tempo em prol da própria felicidade, porque os tempos são chegados. Não procuremos aquele tempo de trovões, relâmpagos e desastres naturais. Procuremos os tempos marcados por Deus, dizem-nos de todos os lados, nos quais grandes acontecimentos vão realizar-se para a regeneração da humanidade. Isso acontece diariamente ao nosso redor. Estamos percebendo esta realidade? Não podemos buscar em sinais estéreis ou sinais externos de fenômenos físicos esses tempos marcados. Porque os tempos marcados são aqueles tempos que vão modificar a nossa realidade através da informação já de nossa posse. A humanidade, isso são frases de Kardec na Revista Espírita, a humanidade realizou até agora incontáveis progressos por sua inteligência. Os homens chegaram a resultados jamais atingidos em relação às ciências, às artes e ao bem-estar material. Resta-lhes ainda uma imensidão a realizar. É fazer reinar entre si a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Esta é a proposta da doutrina espírita, para que possamos, após atingir os progressos da intelectualidade, nós possamos trabalhar o nosso interior, a nossa moral, o nosso espírito, porque é ele que vai guiar os novos processos. Allan Kardec, ainda na Revista Espírita, ele diz o seguinte: neste tempo, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a um país, a um povo, a uma raça. É um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. E hoje, a internet possibilita a todos nós sabermos o que está acontecendo exatamente neste momento do outro lado do planeta. Infelizmente, a mídia passa muito mais desgraças do que amor. Mas esqueci o nome do baiano. O Divaldo, que ele me perdoe. Mas o Divaldo, ele fala em suas palestras: o amor é maior do que o ódio. Mas a nossa mente ainda em perturbação valoriza muito mais o ódio e as desgraças. E quando não encontramos o caminho a seguir, o sofrimento nos traz guerras, nos traz imposições de supremacias. É uma nação querendo superar a outra desonestamente. A falta, inclusive, de contribuição entre as nações. Os atentados e as coisas mais terríveis, como a miséria, a fome, os preconceitos e a insegurança por todos os lados que andamos, seja no Brasil ou no mundo. A fome que poderia ser sanada apenas com a doação do que os Estados Unidos usam para investir nos seus armamentos. Então, Joana de Ângeles, no livro Diretrizes para o Êxito, ela informa: são dias muito sombrios espiritualmente e de comportamentos infelizes estes. Não constituem, porém, novidade para o cristão decidido e coerente, porquanto Jesus anunciou a ocorrência que hoje é vivida no planeta. Há 2000 anos, Jesus anunciou a revolução planetária que hoje estamos vivenciando. Somos privilegiados, por incrível que pareça, porque somos chamados para prestar o comprometimento, o depoimento através da vivência do cristianismo redivivo. A nossa responsabilidade aumenta por essa situação. Quem sabe não fomos aqueles cristãos primitivos que deturpamos as informações do Cristo
E hoje, a bondade divina nos oferece a oportunidade da reabilitação com os desvios da informação do Mestre. Então, há um século e meio, quase, quando ela escreveu isso em 1993, não tinha feito ainda 150 anos da doutrina espírita. Então, Joana de Ângeles diz que há um século e meio, quase, materializou-se a sua promessa do Espiritismo, que se propõe a regenerar o ser humano individualmente e a sociedade como um todo. Porque a sociedade é um reflexo do indivíduo. E se o indivíduo não acorda para a realidade da transformação, ele não pode transformar a sociedade. Então precisamos contagiar aqueles que se acercam de nós para trazermos essa transformação. Porque não nos enganemos. O planeta de regeneração já foi anunciado, mas só depende de nós, do nosso comportamento, o adentrar nesta realidade. Adiantaremos ou atrasaremos esta entrada de acordo com o nosso compromisso de mudança pessoal. Já não é mais apenas o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, é a elevação do sentimento e, para tanto, é preciso destruir tudo quanto neles pudesse excitar o egoísmo e o orgulho. Ou seja, precisamos impor a evolução em cima das nossas imperfeições, diz Kardec na Revista Espírita. Então lançamos uma nova pergunta: como trabalhar as nossas imperfeições? Como podemos trabalhar elas? Então Vinícius, que é um pseudônimo, que escreveu o livro Método da Educação, editado pela FEB em 2000, ele fala o seguinte: a vida tem uma finalidade clara e positiva, que é a evolução. Esta se processa nos seres conscientes e responsáveis, mediante renovações íntimas, constantes e progressivas. Semelhante fenômeno denomina-se educação. Por isso, a obra da redenção, encarnada pelo Divino Mestre, é obra de educação. Porque não podemos fugir do processo da educação. E educar-se não é instruir-se. A instrução é um movimento de fora para dentro que adquirimos nos bancos escolares, nos bancos universitários, nos bancos das próprias casas espíritas. Mas essa informação é acumulada em nosso interior, ela tem que ser processada para sair de dentro para fora a transformação. É aí onde está a parte mais crítica. Porque instruir-se é fácil. Educar-se precisa de esforço. Então o ser humano está destinado às estrelas, contempla os horizontes fulgentes, fascina-se e não tem coragem de romper com o impedimento que o detém na retaguarda dos entardeceres melancólicos. Nós sabemos o caminho a seguir, mas não temos coragem de romper com esta realidade, de dizer não, a partir de hoje eu serei diferente. Faz-se, diz Emmanuel, faz-se precisa a educação pessoal e coletiva. Da primeira decorre o progresso particular, individual. Da segunda, a evolução do mundo e das suas leis. Porque as leis e os mundos, eles são uma consequência da realidade das humanidades que lá habitam. As leis se aperfeiçoam de acordo com o aperfeiçoamento do ser. Então, em Taça de Luz, Emmanuel continua: educa a inteligência e atingirás a sabedoria. Educa as mãos e acentuarás a competência. Educa a palavra e colherás simpatia e cooperação. Educa o pensamento e conquistarás a ti mesmo. Educa a inteligência através da informação e terás a sabedoria que propiciará a transformação interna. Educa as mãos, aprende a trabalhar. E aí terás competências, estarás capacitado para exercer as atividades de contagiar e auxiliar na transformação daqueles que nos cercam. Educa a palavra e colherás simpatia e cooperação. Porque a palavra é necessária, mas depende de como podemos agredir.
então não estaremos trazendo nenhum benefício para aquele. Pelo contrário. O Espiritismo, sobretudo, é obra de educação. Façamos, pois, da educação com o Cristo o culto de nossa vida, para que a nossa vida possa educar-se e educar com o Senhor hoje e sempre. Jesus exemplificou todo o processo de educação na sua vivência. Kardec, os Espíritos, através de Kardec, traz o retorno ao cristianismo primitivo, debulhando aquilo que foi escondido pelas mazelas das mentes humanas, que criaram, por conta dos seus processos evolutivos, lugares de sofrimentos eternos, que denominaram inferno, ou de beneplácitos sem esforços, que denominaram céu. O Espiritismo veio e precisou corrigir estas informações e trazer a proposta educadora do Mestre. E Allan Kardec, no comentário à questão 917, que pergunta qual é o meio de se destruir o egoísmo, dentro do comentário dele, ele diz: a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Não temos como fugir desse processo educacional, porque ele vem de dentro para fora. E nós nos transformamos através deste processo. Mais uma vez, Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, diz: o homem deve adquirir o conhecimento para elevar-se do ser bruto, tornando-se o sujeito detentor da consciência. Só o conhecimento nos liberta para a transformação. Não lhe bastará conhecer, mas também viver a experiência de ser objeto conhecido. Olha, não bastará conhecer. Ele precisa não conhecer o que está fora, mas necessário conhecer o que está dentro. Porque aí ele se transforma em objeto conhecido. Conhece-te a ti mesmo. A partir deste momento, deste processo, eu me torno conhecido de mim mesmo e posso me trabalhar melhor. Não somente conhecer de fora para dentro, porém vivenciar o que é conhecido, incorporando a sua realidade. É necessário que nós vivenciamos o que aprendemos. Então, venha mais uma pergunta. Qual é o maior desafio para o ser humano? O maior desafio para o ser humano é a autoeducação. É você transformar o que está dentro de você, que podemos dizer que é inato. Nós fomos criados partículas saídas da divindade com todas as possibilidades e as potencialidades para o engrandecimento pessoal, para nos reencontrarmos com Ele, para podermos compreender. Então a autoeducação é uma condição sine qua non para que o espírito progrida. Divaldo Franco, em Loucura e Obsessão, ele diz: conhecimento espírita constitui o repositório de sabedoria que ampara o indivíduo e o impulsiona montanha acima no rumo dos acumes. Ele traz a sabedoria com a qual precisamos trabalhar e ele vai impulsionar através do conhecimento, através do apoio moral, através do reconforto pessoal que o Evangelho nos traz, para sabermos que não estamos condenados. Não estamos, inclusive, não precisamos ser salvos, porque não estamos condenados. Nós precisamos compreender a nossa realidade dentro do processo de criação e dentro dessa realidade nos educarmos para atingirmos a proposta, o caminho da perfeição, para atingirmos o encontro com a divindade. Então, a doutrina espírita e o desafio da educação do espírito. A doutrina espírita tem como meta principal a moralização do homem. Sem isso, não haverá paz espiritual, conquistada apenas quando a consciência não acusa mais dívidas para com as leis de Deus e para com o próximo. E Jesus, em sua caminhada, diz: reconcilia-te com o teu próximo, porque enquanto andas com ele, para que o advogado não te entregue ao juiz e o juiz não te condene,
Mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo mais próximo? Eu mesmo. Eu preciso me reconciliar com as minhas decisões equivocadas, que geram culpas. E João de Ângeles diz: o maior problema do equívoco não é o equívoco em si, mas a culpa gerada pelo equívoco cometido. A gente nem chama de erro, que é mais pesado. Um equívoco é um erro, mas o erro tem uma conotação muito mais pesada. E muitas vezes precisamos tomar decisões entre caminhos. Precisamos saber que no processo evolutivo essas decisões precisam ser tomadas, mas não sabemos o que tem após ela, porque nós não temos uma bola de cristal. Então, tomamos decisões, mas quando percebemos que essas decisões são equivocadas, nós temos a possibilidade de reconstruir o caminho. O equívoco torna-se erro, no sentido pesado da palavra, quando as minhas decisões se repetem no mesmo patamar. Ou seja, quando eu tomo uma decisão, eu reconheço o meu equívoco, retorno à caminhada e escolho outro caminho, eu não posso gerar culpa, porque isso faz parte do processo de aprendizado. Mas, quando eu percebo o caminho equivocado, retorno para fazer o caminho e continuo o caminho anterior, eu já tenho a consciência que aquele caminho não me levará a nenhum ponto. Então, eu já estou ocasionando um processo de repetição. E a partir daí, as consequências são um pouco mais dolorosas. E se intensificam, e essa dor se intensifica a partir do momento que eu continuo a repetir esses mesmos equívocos. Então, é necessário fazermos escolhas, porque precisamos caminhar. Mas, diante de escolhas equivocadas, agradeçamos a Deus a possibilidade dos processos da reencarnação, que nos colocará de novo no caminho a ser escolhido. Não criemos culpa, mas nos policiemos para que possamos escolher o caminho correto na próxima oportunidade. E o Livro dos Espíritos, na questão 919, ele diz: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os Espíritos respondem: um sábio na antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Não temos possibilidade de continuarmos nesse caminho da busca da perfeição sem que possamos nos conhecer. E Santo Agostinho, mais uma vez, ele responde à pergunta: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E Santo Agostinho responde um texto muito bonito, um texto belíssimo, um texto inclusive bem longo. Mas nós recortamos aqui este pedaço que faz bem sentido. Fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Santo Agostinho tem alguns livros, e um dos livros mais belos dele é um livro chamado Confissões, onde ele relata todo o processo de conhecimento de Deus. Porque Santo Agostinho era um homem do mundo, das farras, um homem que não seguia as regras sociais, um homem que não seguia a orientação da mãe, Santa Mônica, que rezava por ele todos os dias. E um belo dia, ele conta, a lenda, que ele, ao caminhar, ele encontra com uma criança. E essa criança está no mar.
enchendo, tentando, fez um buracozinho na areia, tentando colocar toda a água do mar naquele buraquinho. E ele chega e pergunta: o que você está fazendo? Ele responde: você não vê? Eu estou querendo colocar a água do mar neste local. Aí ele diz: mas você não vê que não é possível colocar essa imensidão dentro desse buraco tão pequeno? E a criança olha para ele e diz assim: e como queres entender Deus? E a partir daí dá o estralo de consciência. E por isso que ele diz assim: tarde vos amei, porque ele entrou nesse contato divino após os 30 anos de idade. Ele considerava isso tarde. Mas a partir desse momento, ele saiu na busca do entendimento da divindade, no controle pessoal de suas ações, na educação pessoal, para sair das mazelas com as quais ele tinha convivido. E ele começa a relatar todo este processo no livro Confissões. Inclusive, ele, no século IV, ele foi um dos alicerces filosóficos da nascente Igreja Católica Apostólica Romana, que depois o elegeu doutor da Igreja Católica. Mas Santo Agostinho fazia um exercício muito interessante que ele mesmo coloca na resposta do Livro dos Espíritos. Ele diz o seguinte, que todos os dias quando ele chegava, ele fazia um autoexame de consciência. Como nós fazemos isso? E quando nós fazemos, a gente passa a mão em cima de alguma falha? Geralmente, né? A gente é impiedoso com o outro e somos extremamente condizentes com o nosso próprio. Mas a gente não precisa fazer isso porque ninguém vai saber. Só quem sabe somos nós. Então, por que nós passarmos a mão na nossa própria cabeça? Porque se a gente não passar, a gente não pode dizer, eu não sabia. Então, se eu não passo a mão na minha cabeça para aliviar os meus erros, os meus equívocos durante o dia, a me apaziguar com aquele que eu feri, ou me apaziguar com a minha própria consciência. E eu vou levando. Mas é só um passo diário que precisamos fazer. Agora precisamos ser honestos com nós mesmos. E não tem por que a gente não ser. Porque quem é que vai saber o que estamos pensando? No máximo os espíritos, né? Isso é bom, sabe por quê? Porque quando o espírito percebe, os espíritos que nos cercam, percebem que estamos trabalhando, eles se aproximam para nos auxiliar. Agora, se a gente não faz esse trabalho, quem é que vai se aproximar de nós? Como vamos lidar no dia seguinte com o dia anterior que não fechamos as contas? O crédito não bateu com o débito. Então, como vamos ver isso no dia seguinte? Então, é necessário que nós possamos reconhecer as nossas falhas, não ter medo de enfrentar as decisões e prometer a si próprio, no dia seguinte, ser melhor. Essa é a proposta, que amanhã eu seja melhor do que hoje. A própria reencarnação nos mostra as nossas mudanças. Se hoje eu estou melhor do que fui ontem, no processo reencarnatório, então por que eu não posso ser amanhã melhor do que hoje, já que eu tenho a consciência da situação onde eu me encontro? Já que eu tive o despertar da consciência pela doutrina espírita, já que o meu ouvido foi rompido, a surdez que nele existia, pela voz do Criador. Então, por que eu não começar o dia amanhã de uma forma diferente? Por que não eu procurar aquele que eu ofendi para me reconciliar? Por que não eu me reconciliar com a minha própria consciência? Porque se eu não me reconcilio com a minha própria consciência, eu serei um poço de amarguras. E esse poço de amargura vai impedir não só o meu processo de caminhada, mas também o processo de reconciliação com aquele com o qual eu me desentendi.
Não podemos mais fugir disso. O tempo urge. Os trabalhadores da última hora já foram convocados. Não estão sendo, eles já foram convocados. Nós fazemos parte desses trabalhadores da última hora. E o que estamos fazendo com o nosso tempo? O que estamos fazendo com a consciência que a doutrina espírita nos traz? Estamos nos modificando? Tenho certeza que sim. Estamos. Porque é impossível nós não sermos contagiados com a proposta divina, com a proposta espírita. Agora, precisamos fazer mais. Por quê? O que estamos fazendo ainda não é suficiente, porque não conseguimos sequer tocar o outro. Então precisamos fazer mais. Então o desafio da educação para o espírito é um só: a persistência. É preciso persistir em manter a nossa alma em equilíbrio. Precisamos insistir na prática de todas as ações que são boas, éticas e morais. Persistir é um segredo. Nós não podemos avançar enquanto não atingirmos a nossa consciência da realidade de nossas necessidades. Uma mensagem que fala de uma pessoa que reclama, rezando a Jesus, porque nas horas de maiores dificuldades ele se sentia abandonado. Porque ele só via, enquanto nos momentos felizes ele via 4 pegadas, nos momentos de dificuldades ele só via 2 pegadas. E ele pensava que Jesus tinha o abandonado, que eu tinha abandonado. E Jesus olha para ele e disse: não, meu filho, nesta hora eu estava te levando nos braços. Aquelas pegadas que você vê são minhas e não tuas. Então nós temos o apoio do Cristo, do Mestre, e atraímos, com essa proposta de mudança pessoal, nós atraímos também o auxílio dos bons espíritos, que vão intensificar essa vontade, esse desejo de mudança. O desafio da mudança, da educação, da evolução é fácil? Não. Se fosse, o nome não seria desafio. Não é? Então, se o nome é desafio, é porque ele realmente traz dificuldades para que nós possamos trilhar o caminho. Mas tem uma coisa interessante nesses desafios, nessas dificuldades que o desafio nos traz. Nós podemos amenizar. Por quê? Porque não esqueçamos que o desafio que enfrentamos hoje foi a construção que fizemos no ontem. E se hoje nós temos a consciência que somos os artífices do nosso futuro, da nossa vida, somos os construtores da nossa realidade, podemos criar desafios menos intensos para o amanhã, através da mudança do nosso comportamento, através da forma de vivenciarmos e de vermos a vida. Desafios eles sempre existirão, porque existem os desafios que são provacionais, existem os desafios expiacionais, e existem aqueles desafios dos quais não podemos fugir, que é o desafio do próprio processo evolutivo. Esse está conosco, para que nós aprendamos. São desafios que nós não podemos tirar de nossas vidas. Mas os piores desafios são aqueles que criamos através dos processos de escolhas equivocadas que fizemos no ontem. De escolhas equivocadas que fizemos no hoje e que refletirá no amanhã. Então é preciso que o ser humano entenda que o desafio não é obra de destruição. O desafio é obra de construção. Comenta-se, dizem que o Thomas Edison, ele quando estava nos seus inventos, ele errou 99 vezes e só acertou uma. E pergunta: você não acha que errou muito? Ele disse: não, eu estava tentando. E como é que eu posso acertar sem tentar? Em cada tentativa eu aprendi algo mais, que me levou ao acerto que eu precisava. Então é preciso que nós não desistamos dessa tentativa. Então a persistência, a insistência na caminhada
ela é necessária, porque nada nos vem de mãos de graça. Precisamos desbravar novos horizontes. Não podemos esquecer que somos os construtores de nós mesmos. Não é possível transferir para terceiros a responsabilidade com o nosso próprio crescimento. A cada um será dado segundo as suas obras, disse Jesus. Então eu não posso pedir ao outro que evolua por mim. Da mesma forma que eu não posso ter uma dor de cabeça e pedir para a Cristina tomar um remédio para passar a minha dor de cabeça. Então, eu preciso trabalhar em prol de mim mesmo. E com certeza, quando trabalhamos em prol de nós mesmos, nós começamos a encontrar a felicidade que buscamos, que almejamos e que achamos que só encontraremos no mundo espiritual. Não. Se nós nos construímos agora, nós não a encontraremos no mundo espiritual. Então é preciso que a gente reflita sobre esse processo. Então, a responsabilidade para conosco, ela é muito maior do que a gente imagina. Por quê? Porque é a chave do segredo da nossa busca, da nossa transformação, da nossa necessidade de construir. E com certeza, quando a gente começa a ter mudanças comportamentais, a gente começa a atingir, nem que seja pela curiosidade daqueles que nos cercam. Eu me lembro que, quando eu comecei a entrar no Espiritismo, eu entrei por pura curiosidade. Minha avó, ela era presidente do apostolado da oração. E eu era o neto mais velho dela. E quando eu chegava na casa dela, ela estava com as amigas e dizia assim: olha, esse é Raul, meu neto mais velho, só tem um problema, ele é espírita. Era assim que ela me apresentava às amigas dela. Meus irmãos, quando eu comecei a pegar livros espíritas, eu deixava ele escondido, porque eu ainda não sabia do que se tratava. E eu tinha, de certa forma, até vergonha, porque minha família era toda católica, eu era a única ovelha desgarrada. Até que eu percebi que aquilo me fazia bem, e aquela era a realidade que eu queria seguir. E eu comecei a deixar os livros aparentemente. E quando eu saía, meus irmãos perguntavam: vai para onde? Eu disse: vou no centro. Aí dizia assim: vai bater bombo? Eu disse: vou, vamos comigo. Né? E a gente entrava na brincadeira. Hoje, eu não posso dizer que meus irmãos são espíritas. Tenho 2 que já se declaram espíritas, embora não sejam nem trabalhadores, nem frequentadores assíduos do centro espírita. Mas eu não tenho um irmão, olha que eu tenho 5 irmãos, tá? São muitos. Eu não tenho um irmão que ainda não tenha conversado comigo sobre espiritismo e que não tenha pedido para tomar um passe, levar ele no centro para tomar um passe. Todos já entraram nesse processo. É a caminhada, não é? E minha avó, quando ela falava isso, certa vez eu entrei na sala e ela estava fazendo uma leitura do Evangelho. E ela me chamou assim: Raul, vem interpretar o Evangelho? Aí eu dizia: vovó, você sabe como eu vou interpretar, né? Eu disse você, porque na minha família a gente trata de você. É você com minha mãe, você com meu pai, você com meus avós. Aí eu dizia assim: você sabe como eu vou interpretar, não sabe? Sei, Raul, mas vá, fale. Aí eu começava a falar. Daqui a pouco as amigas dela estavam assim. Aí começaram a gerar as dúvidas e vinham as perguntas, e eu respondo. Daqui a pouco eu digo: tá bom, vai embora aqui, vá, você já fez a sua parte. E no final da vida dela, ela já mandava me chamar e dizia: Raul, alguém mandou falar com você. Eu dizia: quem, vovó? Não sei. Mas alguém já mandou eu falar com você. O que é que você tem para me dizer? Eu pergunto: o que é que você quer saber? Eu olhava assim: não sei, essa coisa que tu fala da vida depois da morte é verdade mesmo? Vovó, tenho certeza. E eu tenho certeza que você vai encontrar vovô. E quando chegar a minha hora, vai estar você e ele lá me esperando. Ela olhava assim para mim: tu garante isso? Eu disse: garanto. Porque quem garantiu isso não foi eu não, vovó, foi Jesus. Então é assim, a partir desse processo, a gente começa a contagiar aqueles que estão ao nosso redor. E hoje a gente consegue fazer uma diferença nessa situação. Então, Allan Kardec lançou o Céu e o Inferno, e dentro do livro Céu e o Inferno existe o Código Penal da Vida Futura. São 33 itens. Dá um seminário de um dia inteiro. Eu só vou trazer 2 itens. O item 27, que ele diz o seguinte: o único
meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosa e rigorosas serão no futuro as suas consequências. Uma informação muito boa. Nós temos como evitar as nossas faltas. Se a gente não conseguir evitar, nós temos como atenuar essas faltas. Depende de nós. Aqui, ó. É repará-la, desfazendo-a ainda no presente. E por isso vem aquela questão que eu disse agora há pouco. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. E qual é esse ceitil que temos que pagar apagando? É o ceitil da imperfeição. Enquanto tivermos o mínimo de imperfeição, não podemos encarar a perfeição do Criador, porque não conseguiremos compreendê-lo. Precisa que nós atinjamos a perfeição permitida à criatura para que possamos vislumbrar a realidade do Criador. Então, enquanto não tivermos consolidado dentro de nós o reino dos céus, nós não teremos condições para tal. E o Código 33, Código Penal da Vida Futura, o item 33, ele diz o seguinte, que todo o código, os 33 itens do código, ele podem ser resumidos em 3. O sofrimento é inerente à perfeição, item 1. Quanto mais imperfeito for o homem, maior será o seu sofrimento. Então, quanto mais nos aproximamos da perfeição, mais encontraremos o distanciamento desses sofrimentos. O item 2, ele diz: toda imperfeição, assim como toda falta dela prolongada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada indivíduo. Hoje a medicina já fala que os nossos sofrimentos de doença são ocasionados por desequilíbrio psíquico. A doutrina espírita já diz isso há 150 anos. Graças a Deus, a medicina está fazendo isso agora. Né? Então temos mais um adendo a nosso favor para trabalharmos isso diante dos nossos irmãos. Então, nós geraremos o castigo. Eu não gosto nem de usar essa palavra, mas isso foi uma palavra que foi usada no século XIX, que era o que se tinha na época. Né? Então, a nossa própria reparação é criada por nós mesmos. Não é a justiça divina, porque a justiça divina está dentro da nossa consciência, pela lei implantada pelo Criador. Nós seremos os nossos próprios juízes. Então é preciso que modifiquemos nossas condutas, que enfrentemos o desafio da modificação para que o nosso próprio juízo, ou seja, para que a nossa própria consciência seja felicidade. Então eu posso me libertar das imperfeições e assegurar esta felicidade no dia futuro. Então a cada um será dado a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra, tal é a lei da justiça divina. E finalizando, eu queria encerrar com 2 textos. Um é este aqui, que eu tenho um filme que eu gosto muito. É um filme chamado Irmão Sol e Irmã Lua, que ele conta de uma forma bem poética a história de Francisco de Assis. E dentro do contexto do filme, tem uma hora que passa uma música. E essa música, a tradução dela é essa aqui, olha. Se quiser ver seu sonho se realizar, construa-o devagar e sempre. Seja persistente. Um começo modesto, mas com grandes resultados.
O que vem do coração cresce puro. Eu preciso fazer o meu coração puro para que esse crescimento atinja esse processo de perfeição. Se quiser ser livre, não se apresse. Vá devagar. Faça poucas coisas, mas faça-as bem. Alegrias simples são sagradas. Não precisamos rebuscar alegrias. As alegrias simples são sagradas. Dia após dia, pedra após pedra, construa o seu segredo devagar. Que segredos são esses? São as nossas aspirações de felicidades que não temos coragem de dizer para o outro. Então bote dia após dia, pedra após pedra e construa o seu caminho devagar. Dia após dia você também crescerá e conhecerá a glória celeste. Não precisamos nos apressar, precisamos caminhar. Se pudermos, solidificar a caminhada para que não tenhamos recaídas. Esta é a proposta, porque temos a eternidade do processo educacional para atingirmos essa perfeição. Lógico que quanto mais rápido chegar, mais próximo à felicidade eu chegarei. Santo Agostinho. Eu vou deixar esse poema de Alta de Souza, que foi lido um poema, coincidentemente eu coloquei esse poema e foi lido um poema de Alta de Souza hoje também, né? E eu encerro com esse poema de Alta de Souza. Não te detenhas, segue, alma querida, vara o próprio caminho em sombra e vento, resguarda o coração tranquilo e atento, e enriquece de amor o chão da vida. Não te amargure o temporal violento, que invade a terra em fúria desmedida, de esperança a esperança e lida em lida, dissiparás a angústia e o sofrimento. Segue, plantando bem por onde fores, deixando ao tempo o fel das próprias dores. Por mais que a provação te envolva a estrada, além da imensa noite, espessa e fria, Cristo é o divino sol do novo dia, anunciando a nova madrugada. Muito obrigado. Paz e bem.